na Baluarte a gente realmente acredita que a cultura é um fator de transformação com enorme potencial. Então, nesse sentido, tudo que a gente desenvolve aqui dentro, inclusive as nossas consultorias, elas passam por essa visão. Toda vez que a gente vai trabalhar, inclusive uma consultoria, a gente sempre tenta sensibilizar o olhar dessa empresa para os benefícios que a cultura gera para ela, enquanto empresa, que sim, tem uma série de benefícios mercadológicos, mas também enquanto cidadania, né? E aí a gente pode falar em cidadania para a sociedade e a cidadania corporativa, que hoje em dia vem sendo, enfim, quase que uma exigência de mercado. No fim das contas, para as empresas, o mercado é o que interessa. Mas o bacana é conseguir trabalhar essa visão mercadológica de uma forma positiva, né? Que é o que a gente chama aqui desse impacto positivo. Então, de que maneira você aproveita essa necessidade das empresas e essas oportunidades para gerar de fato uma coisa, um instrumento de mudança, porque é possível, né? E a gente aqui, quando a gente desenvolve os projetos da Baluarte, a gente tem sempre essa preocupação, é claro que nem sempre é possível disso acontecer, mas a gente tem sempre essa preocupação de tentar ao máximo ampliar o acesso aos fazeres artísticos, né? Então, a gente aqui, um dos nossos principais projetos, que é o Brasil de Turru de Educação Musical, a gente só realiza ele quando a gente está dentro de uma capital. A gente vai sempre para as regiões dessa capital de menor IDH ou de maior escassez de acesso artístico. E a gente também já fez ele em uma série de lugares pelo Brasil que, enfim, quase nunca recebem nenhum tipo de manifestação artística, né? Então eu acho que a gente precisa sim ter esse olhar. Eu acho que especialmente na cidade do Rio de Janeiro a gente tem uma potência criativa fora dos grandes centros que, a meu ver, está cada dia mais potente, e eu acho que essa necessidade de reinvenção das pessoas, porque encontram ali uma série de dificuldades que no centro, né, talvez estejam mais bem resolvidas. Eu acho que é dessa necessidade de reinvenção que surge essa potência muito grande e que é de uma riqueza cultural absurda, né? Então, eu posso estar sendo aqui otimista, mas eu realmente acredito que a gente está tendo um celeiro de criatividade e de potencialidades ali que precisa ser cuidadosamente trabalhado, né? Para também a gente não desvirtuar e não perder, né? Para que seja uma forma de ganhar. A gente realizou ano passado um projeto que para a gente foi muito bacana, que foi em São Paulo, o festival em homenagem aos 20 anos do movimento Mangue Beat. Se chamou Caranguejando. Foi bacana porque, enfim, acho que é legal falar um pouco que o ciclo de um projeto, eu sempre brinco, trabalhar com projeto cultural não pode ter ansiedade, né? A gente já teve, o Caranguejando foi só mais um dos casos que a gente teve de projetos que a gente idealizou e 2, 3 anos depois ele de fato aconteceu. E, enfim, são raros os projetos aqui que quando a gente idealiza, pouco tempo depois ele executa. Então, é complicado, porque principalmente quando você vai trabalhar com alguma data comemorativa, isso às vezes né, você perde a deixa. Então, a gente está sempre aqui muito antenada de quais são daqui a 2, 3 anos os ganchos que a gente pode trabalhar. Mas esse, felizmente, a gente conseguiu fazer ele na época. A gente, na verdade, quando teve essa ideia, a gente convidou, que é uma coisa que a gente costuma fazer aqui, convidar um artista, um curador, um diretor musical, porque, enfim, a nossa expertise é em projetos. A gente tem alguns conhecimentos básicos nas áreas, mas a gente sempre gosta de ter um especialista para, enfim, qualificar um pouco mais o trabalho. Então, no Caranguejando, a gente, na verdade, teve a contribuição de 2 pessoas. A primeira delas foi a Mônica Ramalho, que ela é uma curadora que já trabalhou com a gente em outras situações, é jornalista também, então ela tem uma visão de pesquisa e de escrita muito bacana. A gente sempre trabalha muito bem no desenvolvimento dos projetos. E a gente chamou o Paulo Lepetit para fazer a direção musical, porque a gente queria, na verdade, falar do movimento Mangue Beat, não exatamente como ele aconteceu. A gente não queria simplesmente convidar bandas do movimento para que elas tocassem.
A gente queria falar do movimento Mangue Beat depois desses 20 anos, o que ele deixou de legado para a música brasileira. Então, de que maneira ele repercutiu na música? Quais foram as influências que ele teve? Quais foram as influências que ele também proporcionou, né? Quem foi que teve ele como influência? Então, que isso é uma coisa também que a gente costuma tentar pensar aqui, é sempre nesse conceito mais apurado dos projetos, né? Então, toda vez que a gente vai trabalhar a ideia de um projeto, é bacana a gente ter outras contribuições. Mais cabeças sempre pensam em mais ideias, e tem um ditado que diz que para se ter uma boa ideia é preciso ter muitas, né? Então, quanto mais contribuições, melhor. Porque foi isso, surgiu a nossa vontade de falar desse movimento, porque a gente aqui tem um trabalho com música muito forte, especialmente música brasileira, mas a gente também queria falar desse movimento com uma pegada diferente. Então a gente fechou numa programação, na verdade, uma programação que a gente, na época do edital, inscreveu, que tinha um conceito, que passava por essa linha da releitura, do legado, mas que no fim das contas, depois de rodadas e rodadas de negociação e corta orçamento e data de artista que não pode, enfim, coisas naturais da viabilização de um projeto, a gente teve, na verdade, um grande desafio, que era conseguir manter o conceito do projeto, que a gente tinha feito inicialmente, muito com base nas pessoas que a gente tinha convidado e que a gente não pôde manter no projeto. A gente teve que redefinir esse conceito sem perder a essência dele, com base em quem a gente conseguiu agregar. O que no fim das contas foi curioso, porque no fim do projeto a gente achou que o que a gente executou ficou muito mais legal do que o que a gente tinha inicialmente pensado, né? Então, é um processo que é muito natural na realização de projetos, você tem que redefinir, enfim. E aí, não só por questões financeiras, mas por uma série de outras variáveis que impactam no projeto, mas é bacana quando isso acontece também, quando você vê que, na verdade, o resultado a que você chegou foi muito mais interessante, ou pelo menos pareceu ser, do que o que a gente tinha imaginado. Então a gente acabou fazendo, ia ser um projeto inicialmente em mais dias, a gente acabou compilando em 2 dias, com 4 shows em cada dia, e aí a gente teve um trabalho super bacana do diretor musical, que foi colocar pessoas que nunca tinham tocado. Uma das premissas que a gente fez era colocar pessoas que a gente achava que tinham a ver com o movimento do Mangue Beat, mas que não necessariamente eram do movimento do Mangue Beat, com bandas que eles nunca tivessem tocado antes. Então a gente teve, por exemplo, o Pedro Luiz tocando com o Mundo Livre S.A., que foi uma explosão absurda, e eles depois até fizeram outras coisas juntos. Eles nunca tinham tocado juntos, é óbvio que um conhecia o trabalho do outro, mas os dois ficaram muito gratos pela oportunidade de poder trocar. A gente teve a Isca de Polícia, que foi uma banda da vanguarda paulistana, que era um movimento de uma pegada meio rock, mas que o Mangue Beat teve influência da vanguarda, então foi meio que uma inversão das coisas, e quem participou na Isca foi o Serjão Lorosa, enfim. Foi uma miscelânea que a gente fez e que foi muito bacana, teve uma repercussão de mídia super legal. A gente fez ele na praça, antes ele era pensado para ser dentro de um teatro, enfim. Ainda bem fizemos na praça, porque Mangue Beat dentro de um teatro ia ser meio complicado. E a gente fez umas ações de comunicação diferentes, então a gente fez uma tatuagem do projeto, foi para fazer sampling ali com o público na hora, foi uma experiência muito bacana, e toda a dificuldade de você montar uma estrutura numa praça em São Paulo, né, que não é a nossa área, mas enfim, a gente contou com uma produção local super experiente para dar esse auxílio pra gente, e aí tem uma coisa que é fundamental quando você vai realizar um projeto, principalmente fora da sua cidade, que é você ter bons fornecedores, né? Porque você está minimamente fora da sua zona de conforto, e qualquer problema que dê, você precisa que você tenha as pessoas certas ali para te ajudarem. E essa busca de fornecedores, a gente aqui costuma fazer muito por indicação de outros produtores em que a gente confie no trabalho, né? Então a gente vai tateando, vai conversando, pede exemplo. Então isso funcionou super bem, a gente considera aqui como super exitoso. E aí também tem um outro caso nosso, que a gente encerrou ele semana passada, que é bem diferente desse perfil de projeto mais mega evento,
que é um projeto que a gente fez nas creches públicas do Rio de Janeiro. A gente tem uns espaços aqui que se chama Espaço de Desenvolvimento Infantil, que são creches modelos, que a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a implementar, que são uns espaços super legais. E aí a gente desenvolveu um projeto em parceria com o Circo da Silva, que é uma trupe de circense que tem um espetáculo de teatro físico para bebês. E já era uma vontade, quer dizer, a Baluarte ela já tem algumas iniciativas voltadas para a primeira infância, mas esse foi, de fato, o primeiro projeto que a gente conseguiu executar especificamente para esse público, que é uma grande vontade nossa de trabalhar cada vez mais com a primeira infância, e que foi super... É aquele projeto que você termina super satisfeita, assim, né? Ele não é um projeto de grande visibilidade, de grande porte, mas ele é de uma troca muito especial, né? Então a gente foi só para bairros da Zona Oeste, e aí a gente foi para Cosmos, para Paciência, para Bangu, Realengo, Santa Cruz, Guaratiba, enfim, que são lugares que já têm um acesso a manifestações artísticas mais dificultado, e a gente foi para dentro da creche, né? Quando você vai para dentro da escola, da creche, é sempre muito bacana porque a gente tem sempre uma receptividade muito grande. Isso depois de toda a dificuldade que a gente encontra para conseguir chegar na creche, mas isso é outro capítulo. E aí a gente fez essa itinerância de espetáculos dentro das creches para essas crianças, e aí a gente teve uma outra iniciativa que foi muito bacana, que era uma maneira da gente tentar dar uma continuidade para o projeto. A gente fez uma oficina com os educadores das creches, então a gente também preparou um kit, um mini acervo para eles poderem trabalhar a linguagem teatral com os bebês. Então a gente fez uma oficina de capacitação para eles entenderem como que eles poderiam usar aquele kit, que tipo de exercício eles iam poder desenvolver, que isso é uma coisa que está muito também dentro dos projetos que a gente faz, essa interface com a educação, né? A gente tem a plena certeza de que cultura e educação não podem não dar as mãos e caminharem juntas. Eu acho que as duas são extremamente importantes, as duas têm as suas especificidades, mas a gente sempre vê resultados muito mais potencializados quando a gente consegue fazer essa interseção. Então, trabalhar não só uma apresentação, mas levar essa capacitação para os educadores é a certeza de que aquilo vai ter uma continuidade, e a gente vem tendo o retorno dessas creches, agradecendo, enfim, eles mandam foto pra gente de como está sendo o desenvolvimento desse trabalho lá, e a gente também fez um DVD, porque como a gente não ia conseguir passar em todas as mais de 200 creches que tem no Rio de Janeiro, na verdade são 200 EDIs e 400 e tantas creches, a gente fez uma tiragem de DVD para poder distribuir para todas as creches, exatamente com espetáculo, né? E também com uma oficina audiovisual, por assim dizer, né? Então, em que a gente também explica um pouco como confeccionar materiais. Então, enfim, é uma forma que a gente tem de ampliar, né? A gente fez 10 creches, mas na verdade a gente vai atingir mais de 400 com esse material. Então, a gente tem sempre esse cuidado aqui também de pensar que todas as ações que a gente faz, tem sempre alguma forma de você potencializar esse alcance dela, que é isso, por mais que não seja ali presencial, por mais que você não tenha tido a oportunidade de ir naquela creche, esse material que a gente manda vira um acervo, que eles podem desenvolver atividades, enfim, a gente também fica sempre aberta para conversar. Então, acho que são dois projetos que têm perfis bem diferentes e que foi muito prazeroso os dois.